Saudações meus caros, quem fala aqui com vocês hoje é o engenheiro Pablo Gem. E neste vídeo eu venho trazer para você um componente muito interessante, bastante utilizado para controle de drones, controle de máquinas e até mesmo controles de videogame, tá? Que componente que é este? Eu estou falando do joystick, tá? Conhecido por alguns apenas como analógico. Ele é um dispositivo que permite que eu identifique vários estados. Na verdade seria dois relacionados aos eixos presentes nele, né? Temos um eixo X e um eixo Y, diferente do botão, que permite apenas identificarmos dois estados, que seria pressionado ou não pressionado. Ao contrário, o joystick permite então que a gente identifique uma posição relativa em X e Y. A grande maioria dos joysticks também possui um botão embutido, que permite que cliquemos, tá? Identifique também que ele seja pressionado. Então este vídeo que eu trago aqui para você, vou te ensinar como é que a gente implementa ele ali em um STM32, permitindo que possamos fazer a leitura dos seus valores, né, da sua posição, e aplicarmos então em diversos projetos. Então antes da gente começar esse vídeo, se inscreve aí no canal, tá bom? Deixa o like no vídeo, também ativa o sininho para que você seja notificado sempre que novos vídeos vierem aí, tá? Quando eu estiver liberando novos conteúdos, certo? E deixa eu também fazer aqui um convite rapidinho para você, tá? Se você quer se tornar um desenvolvedor de software embarcado profissional, clique no link aqui embaixo que está aparecendo na descrição, tá? Esse link vai levar você lá para o curso de STM32 F411 Essencial. É um curso no qual abordamos em diversos detalhes o STM32. A gente analisa sua documentação, seus periféricos ali em detalhes. E eu também trago diversas dicas de projeto para você aí que quer ser um projetista de embarcados profissional, beleza? E lembrando que para você aí que está assistindo esse vídeo, tem um descontão especial, tá? Você vai pagar barateza num curso aqui, ó, excepcional, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais, beleza? Bom, disso então, vamos começar! Beleza, galera, tô aqui então com o joystick, tá certo? Aqui embaixo, tá, nesse componente, bom, vamos dar uma olhadinha nele rapidinho, construtivamente, tá? Bom, ele é composto pelo botão, que a gente consegue ver aqui, tá? A gente pode ver ele aqui, ó, o botão, que a gente pressiona essa peça, ela pressiona, tá? E aqui também temos, deixa eu arrumar o ângulo aqui certinho pra gente conseguir ver, tá? Aqui a gente tem as marcações, ó, GND, 5 volts, VRX, VRY e SW. A gente vai ver como é que funcionam essas ligações aqui pelo caderno, tá bom? Aqui, apesar de ele falar 5 volts, você pode ligar ele em 3 volts, tá? Você pode ligar qualquer alimentação ali, de acordo com o potenciômetro que temos aqui do lado, tá? Aqui temos potenciômetros de 10K, a gente pode ler, acho que aqui tá de ponta cabeça para vocês, né? Aqui, ó, a gente pode ver aqui, ó, 103, tá? Potenciômetro de 10 kΩ. Temos dois, né? Um aqui, respectivo a um eixo, e outro aqui, respectivo a outro eixo, tá? Vamos desenhar ele aqui, então, rapidinho. Beleza, então temos aqui o GND, vou chamar isso aqui de VDD, VRX, VRY e o SW, tá? Vamos então identificar como é que essas ligações aqui dentro. Bom, vamos deixar o GND e o VDD por último. Vou desenhar aqui em verde, tá? Os elementos, tá? A gente tem então um potenciômetro aqui, tá? Temos outro potenciômetro aqui e temos também um botão, certo? Então, vamos lá. Este botão, desenha vermelho, tá? Este botão, ele está ligado então aqui no SW, tá? Ficou um pouquinho torto aqui, mas tá bom. Esta outra parte do botão, ela está ligada no GND, certo? Que é aquele, né? Deixa eu desenhar ele aqui assim. Isso, ó, perfeito. O GND do meu dispositivo analógico. O meu potenciômetro, um lado está ligado no GND, deste potenciômetro também, tá? Os dois. O outro lado está ligado no VDD. Vou chamar aqui assim, ó, de VDD. O outro potenciômetro também está ligado da mesma maneira, tá bom? Temos aqui então VDD, VDD, botão ligado no negativo, e os Piper, né, que seria o cursor ali dos eixos, né? Cada um vai ligado no seu respectivo eixo, então. Tá? Eu não sei exatamente aqui se esse potenciômetro, né, seria indicado por esse, está ligado aqui no VRX, tá? É só para ilustrar como é que ele é ligado internamente. E por fim, este outro também está ligado no seu respectivo eixo, tá certo? Bom, a ligação é essa. Simplesmente é isso aqui internamente, tá? Então, simples, tá? Dois potenciômetros, um botão, acabou. Beleza. Nesses potenciômetros, tá? O que acontece?
a posição de descanso é a posição intermediária do botão. Então, o que a gente vai ter aqui? A nossa posição 0, tá? Ela é, vou escrever de preto, tá? Posição 0 que eu falo é essa. Ela é VDD dividido por 2, tá certo? No caso ali de 3.3 volts, que seria, por exemplo, do meu microcontrolador, 3.3 dividido por 2, então, é 1.65 volts, certo? A posição, eu vou chamar aqui de posição menos x, tá? Vou chamar do caso aqui por eixo x. A menos x vai me dar ali praticamente 0 volts. A posição mais x, tá? Que seria menos x é tudo para a esquerda, mais x tudo para a direita. Então, seria o valor de VDD. É bem fácil tratar isso no microcontrolador, tá? É bem tranquilo, não tem nenhum problema. Mesma coisa para o eixo y, tá? Essa tabela vai valer. E o botão, como a gente pode ver aqui, ele ativa o nível lógico baixo. Então, o meu SW, esse meu pino aqui, tem que ser ligado em um resistor de pull-up, tá? Não podemos esquecer de fazer isso, certo? Então, bom, como seria a ligação no meu microcontrolador? Eu vou, então, ter aqui o meu MCU e o meu joystick, tá? Vou fazer em vermelho também, vou colocar como apenas joy. Vou colocar aqui o meu VDD e o GND. Tá? Aqui tá fora de ordem, tá? Não tá na sequência dos pinos. Estou fazendo aqui, é mais fácil a gente entender. Opa, tá um pouquinho para baixo. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui, me desculpem, tá? Então aqui eu tenho o meu joystick. Bom, vamos lá então. Vou continuar aqui no vermelho. Temos aqui então o X, o Y e o SW. O X, vou levar o meu microcontrolador na minha AN0. Y, vou levar para AN1. E o meu SW, vou levar para uma input, tá? Para uma GPIO comum. Essa input, então eu tenho que ligar aqui com um resistor de pull-up, um RPU. Senão eu não vou conseguir ler ele, tá? Ficou um pouquinho pequeno, mas queria aproveitar esse espaço aqui. Então o que eu vou fazer agora? Vamos então montar isso aqui na protoboard, tá? Beleza, galera. Então, eu trouxe essa protoboard aqui dos vídeos passados, tá? A gente tem aqui, então, o display gráfico. Vou utilizar novamente ele VGL. Vamos partir lá para a máquina, tá? Aí eu vou te explicar para vocês como é que é feito o código e como é que a gente configura o microcontrolador, beleza? Então, bora lá. Beleza, galera? Então, eu trouxe aquele projeto da RS485, tá? Que já estava com o display implementado, ok? Bom, lembrando que se você não viu aí do vídeo da RS485, dá uma conferidinha lá, aqui em cima tá aparecendo no card, o vídeo para que você veja mais sobre essa interface muito utilizada, principalmente quando precisamos de robustez na comunicação, tá? Então, vamos voltar aqui para o projeto, beleza? Bom, o que eu fiz aqui então? Bom, eu trouxe aquele projeto, tá? Eu copiei e colei basicamente, tá? Eu ajustei o que precisava. Configuração do clock, 100 MHz, utilizando o clock externo, IPLL. O que mais que tem aqui? Bom, já tem a parte da SPI, do display, tudo certinho. E o que mais? Temos aqui então Joy X e Joy Y, tá? No ADC1, entrada 0, entrada 1, tá? PA0 e P1 respectivamente. Tá? O ADC já está configurado, eu vou explicar para vocês como é que eu configurei. Joy SW, que seria o meu switch. Eu coloquei ele como uma input comum, tá? A gente está fazendo a leitura dele ali pelo read pin. Não estou utilizando interrupção neste caso. Como é que eu configurei ela? Vamos ver aqui então. Bom, a minha PA2, eu configurei ela com um pull-up, tá? Estou utilizando o pull-up interno. E aqui está seu nome de SW, tá? Basicamente é isso, sem muitas novelas. Agora vamos analisar o ADC. Aqui no ADC, então, eu configurei entrada 0 e entrada 1. E o que mais? Habilitei interrupção. Neste caso, nós não estamos utilizando a interrupção, mas eu habilitei caso você queira utilizar. Aqui ela vai estar configurada. Depois eu explico como ela está configurada. Vamos por partes. Então, habilitei o DMA. Vim aqui, trouxe o DMA, né, por ADC1. Está utilizando o string 0 do DMA2. O sentido é do periférico para a memória. Tá? Então, o que está sendo lido no periférico está sendo passado para a memória. Prioridade baixa. Bom, eu já vou adiantar que eu não vou entrar em muitos detalhes, em muitas minúcias, porque não carece aqui. A gente quer ver como utilizar o joystick. Mas se você quiser entender um pouquinho mais sobre o DMA, o ADC, em mais detalhes, em mais minúcias, confere depois lá o curso de STM32, tá? Porque lá a gente tem uma liberdade maior, mais tempo para poder se dedicar e entender tudo isso, tá? A gente, inclusive, analisa documentação para entender como isso aqui tudo funciona, beleza? Então, habilitei o módulo circular. O que significa esse módulo circular? Bom, eu vou fornecer para o DMA um vetor, tá? Nesse caso aqui, já vou adiantar de 2 posições. E quando a leitura do ADC vai estar lendo continuamente, tá? Vai estar lendo, jogando na memória.
vai acontecer? Quando chegar no final do vetor, o DMA ele vai voltar para o começo e vai começar a preencher dali novamente, tá? Então é isso que o módulo circular faz. No modo normal, quando ele chegar no fim, ele vai parar de estar preenchendo esse vetor, tá? Porque ele pode ser que você queira fazer um tipo de processamento, né? Por exemplo, leitura, né? De SPI ou ART. Não dá para você colocar módulo circular assim a esmo, né? Muitas vezes vai ter que apelar. Não, você tem que utilizar o modo normal, tá? Mas para descer, utilizar o modo circular é bastante comum. Então, utilizando o modo circular, incremento o endereço da memória, isso aqui já mantém habilitado. Comprimento da memória é half word, tá? A gente tem aqui somente essa opção, tá? E aqui é byte, half word, word, tá? Lembrando que half word é 16 bits. Ótimo. Bom, parameter settings, aqui a gente tem que fazer configurações. Modo independente, clock para scalar não mexi, resolução também não. Alinhamento de dados, right alignment, beleza, tá bom. Scan conversion mode, isso aqui eu habilitei. Continuous conversion mode, né, que seria a conversão contínua, também está habilitado. DMA continuous request, a gente também habilita, né, para utilizar o DMA. End of conversion selection, aqui a gente tem duas opções, tá? EOC flag no fim de cada conversão, tá? Então, toda vez que uma conversão for feita, ele vai estar chamando essa flag, tá? Essa flag ela vai gerar uma interrupção, ou no fim de todas as conversões, tá? Então aqui eu mudei para o fim de todas as conversões, tá? Depois que ele converter todos os canais, ele vai então gerar interrupção, certo? Bom, aqui também a gente tem que modificar, tá? Número de conversões, vou fazer 2 conversões. Primeira conversão, tá? Aqui também está configurado, ó, que a conversão ela vai ser executada pelo software, tá? Quando eu chamar o ADC, ele vai começar a converter. Isso aqui você pode também colocar timer, caso você queira gerar algum tipo de sincronismo, mas não carece aqui. O número de conversões vai criar esses ranks, tá? 2 conversões cria 2 ranks. No rank 1, eu configurei para o canal 0 e coloquei um sampling time de 112 ciclos, tá? Ele vai executar 112 ciclos ali no ADC para então gerar a conversão. Quanto maior o número de ciclos aqui, mais estável é a sua leitura. Você vai dar mais tempo para o periférico de ADC estabilizar a leitura. No rank 2, eu configurei para o canal 1 e a mesma quantidade de ciclos. Então, basicamente é isso, beleza? Tudo configurado aqui certinho, tá? O ADC, as entradas, então tá perfeito. Agora é só a gente aplicar o código. Bom, então vou lá, já tá salvo aqui, já tá tudo certinho. Vamos então partir para o código, vou explicar para vocês o que foi feito. Aqui no começo, bom, tomar um cafezinho aqui, né? Fazer uma pausinha pro café. Bom cafezinho, né? Aproveitando aqui então essa pausinha para o café. Se você ainda não se inscreveu no canal, ainda não deu like no vídeo, faça isso, tá? Deixa o like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, tá? Também comenta, deixa um comentário aí no vídeo, tá? Essas coisas ajudam bastante aqui o canal, torna o conteúdo, os vídeos mais relevantes. Então o YouTube tende a distribuir para mais pessoas. Então faz isso aí, tá? Para poder ajudar aí a gente e principalmente para que mais pessoas conheçam o conteúdo que eu busco compartilhar aqui com vocês. Beleza? Bom, passado então a pausa para o café, né, vamos então voltar para cá. Bom, eu criei então primeiramente esse enumerate, joystick SWE. Temos aqui então, é só para facilitar no debugging, tá? Tem released e pressed, tá? Botão solto, botão pressionado. Criei essa estrutura, tá? Tenho aqui então uma struct aqui dentro com o buffer pro ADC, tá? 2 posições, o int 16. Lembrando que o ADC ele é half word, né? 16 bits. Então, aqui tem as 2 variáveis. Isso aqui é o bruto, a leitura bruta do ADC. Tá? É isso aqui que eu vou jogar para o DMA. Temos aqui, então, int fast8, tá? 2 ou para o i8xy e i8xy, né? X e y, tá? Os 2 parâmetros, tá? Então, ele vai de menos 100 a mais 100. E que é esse int fast8? Tudo de propósito. Acontece aqui. A biblioteca stdint, padrão do C, ela tem algumas abstrações ali. Essa é uma delas, tá? Então, basicamente, o que eu estou falando aqui? Eu quero um inteiro sinalizado, né? E de pelo menos 8 bits e que permita ter uma maior eficiência da minha CPU, tá? Um processamento mais rápido. Qual que é o processamento mais rápido para uma CPU? É o tamanho do dado dela, tá? Então, por exemplo, o meu STM32, ele lida melhor com variáveis de 32 bits do que de 8 bits, certo? Devido ao tamanho do barramento. Então, eu vou implementar o que vai ser mais rápido ali para aquela arquitetura. Certo? Então, eu trouxe isso aqui de propósito, até para poder vocês verem, né? Bom, joystick SWE. E eu chamei isso aqui pressed, né? Que vai ser o meu botão ali. Eu tô achando aqui o seguinte, esse nome i8xx e i8xy tá meio ruim de ver, né? A gente não precisa disso, tá? Então, eu quero mostrar para vocês um comando legal que a gente tem na CubeDE. A gente pode mudar o nome dessa variável, isso vale para variáveis, para estruturas, para funções, tudo, tá? Assim, essa variável ela está sendo chamada em vários pontos do programa. Se eu quisesse mudar, eu podia vir aqui, mudar e corrigindo linha a linha, né? Ou eu posso vir aqui, Ctrl F, e colocar, por exemplo,
axis x. Só que assim, se eu tivesse essa variável, né, essa diretiva, essa variável que eu criei aqui, sendo chamada em outros pontos, em outros arquivos, ele não vai ser substituído. Então, o que eu posso fazer? Posso vir clicar com o botão direito, vir em Refactor, Rename, ou pelo atalho Shift Alt R. Vai aparecer uma mensagem, Enter New Name e Press Enter to Refactor. Então, o que ele vai fazer? Vou colocar aqui, por exemplo, né? Axis X e todas as referências vão ser mudadas. Tá? Vou dar um Ctrl F, vocês podem ver que mudou em tudo, no programa inteiro. Veja que o axis Y continua aqui. Então, isso aqui me ajuda bastante. Principalmente assim, cria uma variável, o nome não tá legal. Cria uma função, o nome tá meio esquisito. Eu quero mudar sem ter que ficar mudando linha a linha, eu ficar procurando em tudo. Então, você pode usar o Refactor, que ele vai fazer isso para você. Tá? Vou fazer o mesmo aqui para o axis Y. Só que eu vou clicar pelo atalho. Tá? Vou chamar de axis Y. Show de bola. Tudo trocado, até para uma variável com um nome um pouquinho mais fácil da gente compreender. Tá? Até o ePressed também, vou mudar aqui, vou colocar eButton. E já era. Show de bola. Então, vamos voltar aqui, tá? Devaguei um pouquinho, mas beleza. Criei algumas macros para facilitar um pouco a questão do programa, né? Deixar mais fácil a gente compreender. Joystick Axis, tá? Eu tenho dois eixos, né? Maxval. Seria joystick ADC Maxval. Esse aqui seria, então, o valor máximo do meu ADC, que é ele é de 12 bits, então vai ser 4096 menos 1, que é 4095. Joystick BTN Pressed Vol, tá? Vai ser quando o meu botão tiver com esse status, né? GPIO Pin Reset. Joystick Axis X Index e Y Index, tá? Isso aqui vai ser basicamente a posição dentro desse buffer aqui, tá? Então, posição 0 é o X, posição 1 é o Y, beleza? Bom, então instanciei aqui a minha estrutura, né? Joystick T, Joystick 1. Se quiser colocar um Joystick 2, você vem aqui, né? Joystick 2. Então, já criei de forma fácil colocar mais de um joystick. Então, tem que ver essa questão certinha do buffer, tá? Você tem que fazer um tratamento diferente daí. E você pode utilizar, no caso, por exemplo, ali a interrupção do DC, né? Interrompeu o DC, você atribui para os buffers manualmente. Mas beleza. Parte aqui do display, essa aqui a gente vai pular. How ADC Conv Complete Callback. Quando uma conversão for concluída, vai cair essa interrupção, tá? Você pode setar uma flag ou fazer alguma coisa aqui dentro, seja leve, tá? Lembrando, não faz tratamento pesado de interrupção, por favor. Então tá aqui, eu instanciei ela, mas a gente não tá utilizando, tá? Não vou utilizar ela, mas ela existe aqui. Se quiser utilizar, tá aí para você utilizar. Bom, criei então duas funções, joystick init. A joystick init, nesse caso, a única coisa que eu tenho que fazer é inicializar o ADC. Então dou um how ADC start DMA. Falo o render do ADC que eu quero inicializar. Passo a variável para onde eu quero jogar as leituras, tá? Lembrando, tem que ser um ponteiro, tá? Então tá sendo aqui, ó, o 16 ADC buffer, tá dentro do buffer do joystick, tá? O joy que tá vindo aqui, ele tá vindo por ponteiro, tá? Distanciamento é legal por isso. Bom, esse 2032T asterisco tá aqui, é só um typecasting, é só para evitar os warnings, ok? Daqui, né, eu passo a quantidade de elementos que eu quero ler, né? Seria o tamanho do meu vetor, que é 2, tá? São 2 eixos que eu vou estar fazendo a leitura. Beleza, inicializou, o ADC começa a funcionar e jogar as leituras dentro dessa variável. A gente vai ver isso funcionando depois, tá? Joystick Process. Bom, basicamente, então, o que eu tenho aqui? Tem minhas variáveis, tá? De auxiliares. Primeiramente, o que eu faço? Vamos começar pelo mais simples. Vamos ler o botão. Eu leio o botão. Se ele, na leitura do botão, der o Joystick BTN Pressed Vol, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir para o eButton Joy SW Pressed. Caso contrário, então, vai ser SW Release. Então, vai indicar que meu botão está solto. Bom, agora aqui eu vou fazer as duas conversões, tá? X-axis e Y-axis, tá? A Y-axis é a mesma da X, então eu vou trabalhar com uma só. Então, primeiro, eu vou pegar a leitura do meu buffer, tá? Do meu valor bruto do eixo X. Vou fazer a regra de 3 aqui, né? Multiplico por 200 e divido pelo valor máximo do ADC. Isso aqui vai me dar, então, uma faixa. Então, ao invés de ser de 0 a 4095, eu vou ter de 0 a 200. Ok? A partir disso, até que está descrito aqui, né? Depois eu vou converter esse 0 a 200 para 0 menos 100 a mais 100. Né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que eu converti para 0 a 200 e vou diminuir 100. Então, ele vai ir de menos 100 a mais 100, tá? A operação mais simples possível. Então, axis X vai receber o valor, então, dessa variável aqui. E mesma coisa para o eixo Y. Sem segredo aqui. Joia? Bom, seguindo, então, eu estou aqui, então, fazendo a inicialização, tá? Inicializo o meu handler, meu joystick 1, tá? Pelo joystick init. Então, por fim, eu faço o processamento, tá? Joystick Process. Então, eu vou fazer a leitura e jogar nessa variável. Depois, eu vou atualizar a minha tela com o eixo X, eixo Y e o eButton. Bom, vamos vir aqui para a placa rapidinho, que eu quero explicar para vocês o que eu estou fazendo. Bom, estou aqui, então, com a Protoboard, eu quero explicar o que esse programa vai fazer. Aqui,
embaixo eu vou estar exibindo os valores do eixo X e do eixo Y, tá? De menos 100 a mais 100. Na parte superior eu vou colocar um título, né? Como sempre. E aqui no meio eu vou colocar um objeto, tá? Vai ser um sinal de mais mesmo, tá? E esse sinal de mais, esse objeto, ele vai ser movimentado pelo meu joystick, tá? Vou movimentar aqui, trabalhar o meu joystick, e aí ele vai movimentar esse objeto aqui. E quando eu clicar, eu vou trocar o sinal de mais por um X, tá? Como se fosse um tiro, né? Como se fosse uma mira aqui, como se fosse uma mira bem simples aqui implementada, tá? Seria um pré-projeto de mira. Então, vou estar mirando, e na hora que eu pressiono, seria a realização de uma ação. Bem simples, tá? Bom, voltando aqui então, vamos dar uma olhadinha então o que eu estou fazendo aqui. Bom, então eu checo, né, se o preset for verdadeiro, né, que é o preset, ele é um valor 1, então eu seto meu texto para X, tá, esse label graphic axis, tá. Depois eu vou trazer um vídeo explicando tudo a LVGL, tá, esperem um pouquinho, tem que aprender um pouquinho mais sobre ela. Caso contrário, ele vai virar o sinal de mais. Vou movimentar o objeto com relação ao centro da tela, tá, y dividido por 2, né, no meu eixo X. É que é o seguinte, tá, eu tive que inverter aqui, então eu decidi inverter na parte da tela, tá? Invertir num ponto só para ficar mais simples. Então, bom, aqui, então no eixo vertical, movimentar horizontal, aliás, né, no X, vou pegar o valor do Y e dividir por 2, tá? Porque o meu display ele é 128, então eu tenho que encurtar bem para não passar dos limites dele, senão vou ter problema, tá? Meu objeto vai sumir ali. E no eixo Y, né, no vertical, eu estou utilizando o valor de X, eu divido por 6, tá? Então está indo de menos 17 a mais 17 mais ou menos, e eu coloquei o menos para inverter, ok? Porque esse daqui, esse valor na horizontal e vertical, é em relação a esse alinhamento central, tá? Então ele coloca o objeto no meio da tela e esses valores fazem o offset, né? Faz o ajuste de acordo com o elemento ali. Depois eu dou um sprintf, o Y vai receber, como eu falei, não inverti aqui, né? Então o Y é o X e o X é o Y aqui para a tela. Então bom, o Y vai receber o valor de long int do X, né? Porque ele é um int 32, print nesse texto, na label x-axis, e a mesma coisa para o valor X ali, que é o Y, na verdade, tá? Então é bem simples, beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui então, né? Vou gravar a placa e vamos ver ela funcionando. Beleza, galera? Tá gravada aqui então a minha placa. Tá, vamos monitorar então a variável joystick 1. Vou dar um play. Veja aqui então, axis X e axis Y já está sofrendo uma leitura, tá? Então no axis X eu tenho menos 12, menos 11, no axis Y eu tenho 3, tá? Eu não estou mexendo nela. Bom, isso aqui acontece porque os potenciômetros que temos aqui não são componentes perfeitos. Então, numa aplicação real ali, o que é interessante você fazer? Fazer duas coisas que o pessoal costuma fazer. Um offset, tá? Medir o potenciômetro sem estar pressionado, sem estar sendo movimentado, pegar esses valores e fazer de offset. E também uma zona morta, tá? Então, tipo assim, vamos supor, o valor de 0 a 10 é uma zona morta, então com 0, 0. O pessoal faz isso porque pode ser com o tempo, o potenciômetro ali também, ou até o próprio joystick, ele começa a ficar um pouquinho, como é que a gente fala, torto, né? Ele não está alinhado certinho. Então, pode gerar alguns problemas para você, meu caro desenvolvedor. Então, sempre considera duas coisas, offset e zona morta. Enfim, vamos lá então. Eu vou só soltar o programa, né? Vocês podem ver, ó. Tá aqui então o eixo X e o eixo Y. Vocês podem ver, eu só chamo o ADC uma vez e o resto fica por conta dele. Então, a gente pode vir aqui, ó, colocar um breakpoint aqui no raw ADC, tá? Coloquei o breakpoint. Lembrando, você não sabe mexer ainda com breakpoint, esse tipo de coisa, confere então aqui em cima, tá? Vai estar aparecendo um card. Para você acessar o vídeo no qual abordo debugging, tá? A gente vai ver vários detalhes ali naquela playlist, como é que a gente pode fazer debugging dos nossos projetos, tá? Tem as ferramentas disponíveis aqui na CubeIDE. Bom, se eu der um play, você pode ver o valor aqui, né? Do X e do Y. Dei um play, e veja que ele atualiza os dois valores. Demora um pouquinho, tá? Vocês podem ver que está fazendo várias leituras. É porque as leituras são bem rápidas, tá? Então o breakpoint não tem tempo de responder a essas leituras. Mas isso é de menos, né? Vamos dar um play e veja ali os valores alterando. Mexendo aqui no meu potenciômetro. Vocês podem ver ali, ó, alterando o valor do eixo Y, tá? Um conector aqui. Quando eu pressionar o botão, veja aqui, JSW Preset. Easy. Show de bola, tá? Bom, vamos ver então aqui agora na Protoboard, tá? Bom, como eu comentei com vocês, tem aqui o joystick axis, o meu símbolo aqui no meio. Então, os valores de Y e de X. Na verdade, de Y aqui tá bem certinho, né? Então, vamos lá. Bom, na posição central aqui, se eu começar a mexer meu joystick, o meu objeto também se movimenta na tela, ok? Como esperado, né? Como planejado. Que é para a esquerda, para a direita e os valores também do X sendo exibidos ali. E agora no Y. Podem ver uma aplicação bem simples, tá? Funcionando. E agora eu posso movimentar ele livremente para qualquer canto da tela, certo? Então, meu objeto ele se move livremente de acordo com as entradas aqui do meu joystick, tá certo? Super simples, tá? Nenhum segredo de trabalhar com isso aqui.
apesar de ser, né, um componente bem simples, tá? Ele permite que a gente desenvolva projetos muito interessantes e muito legais aí, né? Seja para seu curso, para sua faculdade, ou um curso técnico que você esteja fazendo, ou até mesmo em projetos reais, né? Vamos supor que você está desenvolvendo o seu drone e agora você já sabe como é que utiliza um joystick para poder estar desenvolvendo aí o seu projeto. Tá, um detalhe também importante aqui, tá? Esse aqui é um joystick bem simples, tá? Eu comprei ele no Mercado Livre, ele é um joystick mais para isso, tá? Então assim, vocês podem ver, ele tem um pouquinho de zona morta, tá? Então aqui no fim, ó, eu tô movimentando, ó, ele aqui já tá no máximo dele. Pode ser que seja alguma coisa desse mesmo, ou pode ter do potenciômetro. Então assim, se você montar um projeto de verdade, sério, profissional, compra alguns modelos diferentes, tá? Verifica aí qual que vai te oferecer melhor precisão, menos tipo de problema, offset, esse tipo de coisa, tá? Procure por joystick de boa qualidade, tá? Para você garantir um projeto de qualidade excepcional. Não que esse aqui não sirva, tá? Esse aqui poderia atender 90% dos casos, ó, tranquilamente. Então, bom, desse vídeo aqui, meus amigos, eu acredito que seja isso. Então vamos partir para o nosso encerramento. Então é isso, senhores e senhoras. Viram só que vídeo interessantíssimo que eu trouxe hoje aqui para vocês? Vimos como implementar um joystick em nossos projetos. É bastante simples a gente utilizar em qualquer microcontrolador, é simplesmente leitura analógica. Mas apesar de simples, ele é um componente que permite que desenvolvamos projetos muito legais, excelentes e que pode ser ali uma boa pedida para um bom controle fácil, né? Um controle bem simples ali por parte do operador, do usuário. Por exemplo, um operador de máquina, né? Um joystick pode ser simples para ele, para estar controlando, por exemplo, uma ponte rolante ou às vezes um motor de passo e esse tipo de coisa, tá? Então isso aqui vai ser super útil em diversos projetos aí no seu dia a dia. E bom, se tem uma outra coisa que é muito útil e que muitos projetos utilizam e que você precisa dominar, é o uso de displays LCD, ok? No terceiro vídeo do canal, eu trouxe uma biblioteca muito legal para você e também explico como utilizar o display LCD. Então confere lá no vídeo que está aparecendo aqui do lado, tá? Clica nesse quadrinho que você vai ser direcionado lá para o vídeo de display LCD. Beleza? Bom, dito então, lhe desejo um fortíssimo abraço.